Gestação da Terra. Robson Pinheiro. Pelo espírito Alex Arthur. Vozes do Vento. Por Robson Pinheiro. Minha vida é feita de encantos, de desencontros e encontros, enfim, ela sempre foi e será cheia de encantamentos. Falo assim porque desde que me dei por gente as coisas parecem diferentes para mim. Seriam diferentes também para os outros meninos. Eu só saberia mais tarde, como hoje sei. Minha vida é cheia de mistérios que ainda hoje temo em desvendar, na tentativa de compreender o porquê da existência, da minha própria experiência de viver. Anseio por um mundo novo que talvez esteja o tempo todo escondido em meu próprio coração. Somente ao rever certos fatos vividos é que posso avaliar melhor quanto caminhei e quanto me falta caminhar. Creio mesmo que sou apenas um andarilho a caminho de mim mesmo, em busca de uma estrela. Uma estrela que um dia brilhou no passado e que certamente brilhará algum dia, em algum lugar. Desde criança aprendi a brincar com o vento, com as vozes, com os vultos. Desde criança minha mãe sabia que eu teria um destino diferente de meus irmãos. Ela me contava, em nossas conversas, que temia o dia em que eu iria embora para o mundo, expressão tão ao gosto de minha saudosa mãe, e não voltaria mais. Um dia eu escapei de perto dela. Na verdade escapei de dentro de mim, do corpo, da forma de criança. Lembro-me bem de que já ia me deitar, depois de um dia cheio de estripulias próprias de criança, quando me senti algo diferente. Era como se um formigamento tomasse conta de meu corpo todo e eu estivesse com vertigem. Não quis contar o fato a ninguém, pois imaginava que me colocariam contra a parede, devido às peratices que eu aprontara juntamente com um dos meus irmãos. Com medo e um pouco assustado, decidi ir para a cama logo cedo, sem as costumeiras brincadeiras junto à minha mãe. A sensação de vertigem parecia aumentar, quando ensaiei gritar, procurando chamar a atenção das pessoas ao meu redor. A voz, contudo, não saía da garganta. Fiquei apavorado. Tentei abrir os olhos e não conseguia. Mas eu via, mesmo sem os olhos abertos, eu via. Sem os olhos, eu percebia tudo à minha volta, também sem entender o que se passava. Começava aí minha primeira experiência psíquica. Sentia-me girar sobre mim mesmo, sem obter o controle da situação. Deitado na horizontal, percebia-me girando devagar, para depois decolar vertiginosamente para além do corpo, que repousava naquele momento sobre a cama. A paisagem abaixo de mim parecia ser feita de sonhos. Uma campina imensa perdia-se de vista. E eu percebia sem enxergar. Participava de tudo e gravava cada detalhe da assombrosa excursão para além de minha imaginação. Árvores cujas copas desafiavam os seus e flores silvestres pululavam na paisagem que eu sobrevoava como um super-homem menino. Era o início de uma aventura que jamais teria fim. Para onde me dirigia? Na certa eu não saberia dizer naquela época, como ainda agora não sei. Apenas me deixava conduzir pelas asas do vento. Aprendi a me tranquilizar à medida que aquelas experiências iam se repetindo dia após dia. Elas se repetiriam durante muitos anos de minha vida fora. Aprendi com o tempo alguns termos que definiriam tais experiências, mas que não serviam para expressar a grandeza daqueles momentos. Talvez minha mãe teria algo para me dizer a respeito de minhas viagens. Lembro-me de que ela se sentava ao meu lado, enquanto eu me deitava, e tocava-me suavemente, com a mão sobre a fronte, como a me acariciar. Saberia ela o que se passava comigo? Só percebi que sim quando, algum tempo depois, me disse ao ouvido, baixinho: "Vá, meu filho, vá passear com seus amiguinhos e aprenda com eles o quanto eu te amo. Depois de voltar ainda estarei aqui, ao seu lado, para abraçar você. Se algum dia você achar que não deve voltar, lembre-se de que estarei ainda assim te esperando com o coração cheio de carinho." De onde eu estava ouvi a minha mãe. Será que eu ouvia com o coração? Não sei dizer ao certo. Eu apenas ouvia.
Também não sei quais palavras usar para descrever aquela situação, aquele estado em que me encontrava. Eu estaria onde, ou quando? Em qual tempo ou em que lugar? Assim eu viajava, assim eu viajei durante toda a minha vida. Até hoje, quando escrevo estas palavras, eu viajo nas lembranças de mim mesmo. Os dias de juventude eram dias como qualquer outro, e meus anseios eram tantos que me sentia inquieto diante do futuro. Não sabia que estava numa encruzilhada de minha vida. Já havia projetado meu futuro em termos bem diferentes do que ocorreu. Era evangélico, bem realizado e plenamente convicto de minhas crenças. Mas, ainda assim, não me lembro de uma época em que os espíritos não estivessem presentes em minha vida. Mesmo sendo evangélico, convivi com espíritos amigos, que, de tempo em tempo, se faziam presentes e perceptíveis à minha visão espiritual. Naturalmente, naquela época eu não sabia qual a intenção desses espíritos, aos quais eu chamava de demônios. Foi num desses dias tão comuns a qualquer mortal que tive, pela primeira vez nesta existência, a certeza de que alguém velava por mim. Embora não compreendesse certas verdades àquela época, um espírito amigo se fazia presente em minha vida. Entre tantos encantos e desencantos, aprendi a respeitar a figura veneranda de Zartu, um mentor ao qual dedico estas minhas palavras singelas. Como amigo, ele soube se ocultar durante anos, durante minha infância e juventude, sem fazer alarde, sem me forçar a nenhuma situação constrangedora. Sempre ali, calado, paciente, presente, firme. Eu não compreendi o porquê, somente vi aquele homem alto, barba rala, bem feita, uma expressão de tranquilidade no rosto. Emoldurando sua cabeça, um turbante azul claro, uma aura azul e dourada irradiava suavemente em torno de si. Ele me olhava, me seguia, ele estava ali, sempre alerta, em muitas ocasiões importantes de minha vida. Eu via, mas não escutava. Havia um silêncio que eu não tinha coragem de romper, o qual me inspirava segurança, reverência e me deixava sensível até meus olhos molharem-se de lágrimas. Eis o que Zartu me fazia sentir. Ele me emocionava. Mesmo assim eu cresci acreditando em outras coisas, pois não havia ninguém para me explicar o sentido de tudo o que me ocorria. Sempre acreditei em nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a minha fé. Mas, mesmo na igreja, entre os salmos e hinos de louvor e adoração, lá estava Zartu. Ele me olhava, e eu sentia a força de seu magnetismo, de seu carinho. Naquela época eu diria, ele foi o amigo silencioso. Eis porque eu prefiro falar a respeito de um amigo. Zartu é para mim um amigo com o qual posso contar incondicionalmente. Confiável, sempre esteve presente em momentos difíceis, me incentivando com suas palavras encorajadoras. Lembro-me de certa vez, quando eu enfrentava uma dificuldade no campo profissional e encontrava-me envolvido em fortes emoções. O amigo Alex Zartu mostrou-se a minha visão espiritual e disse-me, em época de tempestade, passarinho não muda de galho. Fiquei meditando em suas palavras sempre enigmáticas e, daquele dia em diante, não mais as esqueci. Trago suas palavras sábias sempre firmes dentro de mim e onde estiver sinto sua serenidade e firmeza. Amigo, Zartu é aquele que não pune minhas imperfeições e não me cobra aquilo que está além de meus limites. Contudo, ele me incentiva sempre a superar a mim mesmo. Há alguns anos eu vivi uma situação de muita gravidade. O trabalho exigia que eu caminhasse alguns passos a mais e tomasse certas atitudes que seriam decisivas em minha experiência mediúnica. O amigo espiritual novamente se faz presente e ressoa sua voz em meus ouvidos. Se tiveres de empreender uma luta, cuida-te para que, vencendo a ti mesmo, não haja vencidos em tua caminhada. Luta sem fazer inimigos e persevera na lição que a vida te concede, pois lutar não significa guerrear. Era a lição da sabedoria milenar de alguém que sabe o que significa a palavra amor.
Companheiro incomparável, o espírito amigo incentiva todos os passos em direção à realização e satisfação íntima. Lembro-me ainda de suas palavras, lá pelos idos de 1980. Estude e dedica-te à aquisição de conhecimento. Mais tarde voltarei a ti para tomar as lições de amor que a vida dá. Até lá, não te preocupes com fenômenos e não te inquietes por fazer aquilo que nem Deus espera de ti. Dá tempo ao tempo e prepara-te para a tarefa que teremos pela frente. Não tens nenhuma missão a cumprir, portanto aquieta-te. Se te dedicares ao estudo, com certeza te promoverás a tarefas importantes para a tua própria elevação. Todos esses pensamentos, todas essas emoções e lembranças caridosas me remetem ao passado, no ano de 1979, na cidade de Governador Valadares, região leste de Minas Gerais. Era uma tarde de sábado. Deveria realizar uma pregação na igreja da qual participava, quando Arthur resolve aparecer. Ele um amigo espiritual, ao qual devo os melhores momentos de minha vida, José Pegleber. Eu lá, parado, esperando o coral cantar. Ao meu lado, os pastores que aguardavam o momento em que iria falar àquela assembleia e decidiria para sempre o meu destino. Assim eu pensava, assim eu esperava. Eu queria, com todas as forças de minha alma, ser um ministro de Deus. Aquele era o dia do teste, da pregação da palavra de Deus. Dali, sairia mais um pastor, mais um ministro consagrado ao Altíssimo, conforme era esperado por todos. Creio que minha mãe nunca rezou tanto como naquele dia. Ela sabia que aquele não era o meu caminho. As mães são sempre mães. Quando eu disse para ela que seria um pastor evangélico, minha mãe não era evangélica traço. Ela me disse que aguardasse o tempo e que o tempo é mais sábio do que eu. Eram palavras enigmáticas, que escondiam a sabedoria de uma mulher simples, mas que sabia amar. O amigo espiritual Arthur aparece para mim minutos antes de eu começar a pregação. Não sei dizer ao certo o que senti na ocasião, mas de uma coisa não tenho certeza, eu sabia que não sairia dali o mesmo. Ele veio de mansinho e, com o olhar penetrante, senti que me rasgava o interior, devassando minha alma. Minha respiração ofegante denunciava a emoção daquele momento que eu jamais esqueceria. Arthur aproximava-se vibratoriamente de mim. Um misto de medo e de emoções contidas durante anos parecia se avolumar em meu peito. Senti como se estivesse para explodir, tão forte meu coração batia. A presença de Arthur naquela ocasião tinha algo de diferente, era algo que eu não sabia definir, diante da força moral que o espírito deixava transparecer. Ele sabia o que eu pensava, e mais, ele penetrava em meu interior, como se me conhecesse desde longas eras. Não tinha como me furtar ao seu olhar e à sua energia vibrante. Pensei que iria morrer ali mesmo. Ao meu lado, o pastor Benedito segurava minha mão, que a esta hora estava úmida de suor. Eu tremia e, para o pastor, eu estava com o olhar fixo no nada. Eu olhava para alguém que ele não podia ver. Senti como se algo quebrasse dentro de mim. A impressão era de uma casca de ovo se quebrando dentro de minha cabeça. Arthur falou. Aliás, eu percebi a sua voz pela primeira vez nesta existência. Até então ele nunca falara nada para mim ou, se falara, não se utilizou de palavras articuladas, e eu não soubera interpretar o olhar, a expressão e os gestos do amigo espiritual. Mas ele resolveu falar. Eu percebi a sua voz ressoar dentro e fora de mim. É uma voz potente, marcante e, ao mesmo tempo, suave e pausada. É algo difícil de descrever. Creio que somente com a alma se pode perceber a grandeza de momentos como aqueles vividos por mim. Nenhuma palavra ou expressão é capaz de representar o verdadeiro significado de que se reveste para mim a palavra de Arthur. Termina aqui, hoje, seu estágio nesta religião. Foram palavras difíceis de serem interpretadas, se é que tinha jeito de ser interpretadas, já que ele, Arthur, deixava transparecer tal firmeza que não havia como contestar.
Depois, viria o conselho sábio, do qual até hoje não me esqueço. Aconselho-te que estudes os livros de um estranho, para mim, senhor chamado Allan Kardec. Zartu não deixava margem para ser interpretado. Ele mesmo se interpretara, era uma sentença da qual eu não poderia fugir. Ele definia ali, na igreja, toda a minha vida. A partir de então fui cativado pela presença e pela energia do amigo que até hoje, através de palavras sábias, tem guiado meus passos. Creio que muito mais eu poderia dizer e muitas coisas com certeza ficaram sem ser ditas. Porém, quero deixar aqui registradas apenas minhas emoções, minhas impressões, que talvez você, leitor, possa sentir um pouco, ao ler as palavras deste livro, que dedico a todos os médiuns que um dia tiveram o prazer indescritível de encontrar em sua vida alguém que, como Zartu, tem se mostrado de inquebrantável confiança e de uma fortaleza moral irresistível. Eis minhas palavras como médium e pupilo daquele que se revela grandiosamente nas palavras simples do livro que você acaba de abrir. Robson Pinheiro. Prefácio. Por Alex Zartu. O ninho cósmico chamado Terra caminha nos braços da Via Láctea envolvido pela família solar. Dirige-se à constelação de Hércules sob o patrocínio da vontade soberana do Altíssimo. A eternidade é a meta e ao mesmo tempo é o fator que define o prazo dado aos habitantes do mundo para atingir a consciência plena, a lucidez espiritual. Na superfície do planeta nascem, crescem e estertoram as civilizações com seus surtos evolutivos, obedecendo ao ritmo cósmico traçado pela mente crística de Jesus. De tempos em tempos as pegadas humanas são forjadas na superfície planetária através de sua história. Os séculos passam rumo à eternidade perene. Durante sua trajetória no mundo, o homem terrestre julga-se o rei da criação, com direito a revoltar-se contra a fonte infinita da qual se originou. Rebelde aos chamados que lhe promovem a lucidez espiritual, o ser humano forjou sua história em meio às lutas e às lágrimas, regando o chão do planeta com o tributo de sua insensatez. Eis o seu atestado de barbárie espiritual. Entretanto, o homem não se encontra desamparado. Junto a ele caminham os filhos das estrelas, ao seu lado o mundo invisível e imponderável tece, nas páginas do tempo, o destino para o qual foi programado, a felicidade. Presenciamos na atualidade a colheita das semeaduras realizadas ao longo dos séculos e milênios. Reencarnados no solo do planeta, os espíritos de todas as épocas encontram a oportunidade de dilatar suas consciências antes que se ofusquem com as expressões da verdade e do amor que refulgem em toda parte. Não há mais como adiar a renovação do mundo. O homem terrestre encontra-se às portas de um mundo novo. Sua história permeada de insucessos, lutas, conquistas, fracassos ou momentos felizes prova que, além do véu dos acontecimentos, há a ação de forças invisíveis. As inteligências extrafísicas atuam e agem segundo a sintonia que encontram com as consciências humanas. Acima de tudo, uma vontade soberana alivia a tensão do momento evolutivo, conduzindo a nave terrestre em sua jornada para além de todos os limites estreitos do conhecimento humano. Dirigindo pessoalmente a embarcação cósmica, o administrador sideral, Jesus, traça os caminhos das civilizações, despojando reis e governantes, modificando o panorama político, social e cultural do mundo. Os homens pensam que, em suas ridículas pretensões, podem traçar o roteiro de seus povos e civilizações. Contudo, o mundo caminha e viaja nos braços de Cristo. Atrás dos bastidores da história, o Divino Amigo conduz tudo e todos de maneira segura. Sua orientação se faz sentir serenamente na modificação firme, segura e lenta que se opera em todos os povos, em seus sistemas de leis ou nos processos socioeconômicos que abalam as convicções daqueles que se julgam donos de seus próprios destinos. Aquelas nações que se orgulham de seu poder econômico e bélico apagam-se e passam,
pois a divina orientação de Jesus modifica em pouco tempo todos os planos, e a morte, como parceira da evolução no mundo, é instrumento para limitar a ação dos homens orgulhosos ou das nações prepotentes. De um dia para outro todo o panorama do mundo se encontra renovado diante da inexorabilidade das leis divinas. Um vento assolador passa sobre as cidades dos homens. As obras da civilização, seus feitos e sua glória são abalados e sepultados, porém, ele, o divino timoneiro, permanece inatingível. O mestre paira acima da história, fazendo com que a própria história seja reescrita com a força do seu amor. O mundo renasce das cinzas de um modo de pensar materialista, que tenta desesperadamente manter-se, sem bases sólidas. O planeta renova-se. Essa nova era virá primeiramente pelas ideias, que surgirão de acordo com a nova realidade cósmica. Depois, a sociedade e suas leis refletirão aos poucos o novo código de conduta, o evangelho cósmico, que deverá ser escrito na intimidade de cada um. Um pouco de sensibilidade apenas será suficiente para detectar a delicadeza do momento em que presenciamos o renascer do novo homem. A Terra, madre de todos os homens, geme e chora, estertora e grita. São as dores de parto, um parto cósmico, que revela o novo ser, o nascimento da civilização do terceiro milênio. É a gestação da Terra, de um mundo novo, sempre conduzido pelas mãos abnegadas e a sábia orientação de Jesus. Alex Arthur. 1. Deus. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, item ele. O ser cuja realidade transcende o próprio universo permanece ainda incompreendido pela grande maioria de suas criaturas, de seus filhos. O homem já nasce com a intuição de que existe uma força soberana que se irradia em todo o universo, a qual dá o nome de Deus. Entretanto, sabemos que a verdade assemelha-se à luz da aurora, que vai clareando lentamente até atingir a exuberância do sol do meio-dia. O conhecimento do homem a respeito de seu Criador não foge à regra. Inicialmente, não podendo compreender os atributos de um ente espiritual que detém todo o poder e todas as perfeições num grau absoluto, o homem passou a humanizar Deus, transformando-o segundo os seus conceitos, a sua imagem e a sua própria semelhança. Começa a emprestar ao Criador Supremo suas próprias imperfeições e cria a imagem de um Deus antropomórfico. O homem transforma a Deus numa divindade humanizada, que se ira, sente raiva, precisa de sacrifícios para aplacar sua sede de justiça e sangue, enfim, personaliza o Criador, atribuindo-lhe a imagem de um ancião de longas barbas, dominando um paraíso beatífico e pronto para irar seu primeiro sinal de rebeldia ou ignorância de suas criaturas, de seus filhos. A ignorância do homem colocou a divindade tão distante do ser humano que se tornou quase impossível a criatura chegar-se ao Supremo Senhor, o Pai. Observamos, por exemplo, como a ideia a respeito de Deus evoluiu no transcorrer dos milênios. Segundo a tradição bíblica, os filhos de Adão estabeleceram o culto à divindade oferecendo sacrifícios e oferendas ao ser que entendiam ser Deus. Caim e Abel, na alegoria dos livros hebraicos, GN 4:3-4, começaram com suas dádivas, frutos da terra e sacrifícios de animais, e estatuíram a primeira forma de culto, quando a criatura, em sua ignorância, pôde perceber, de maneira imprecisa, a presença de Deus na criação. A partir daí o homem passou a desenvolver seu próprio conceito de Deus, humanizando-o, indo desde a adoração às forças da natureza até o estabelecimento de um sistema ritual que incluía sacrifícios, manjares e muito sangue para tentar agradar a divindade, conforme se pode ler no Pentateuco, conjunto de livros bíblicos supostamente escritos por Moisés. No sistema de culto estabelecido pelos hebreus, Deus era visto como uma divindade que necessitava de sangue e outras demonstrações inferiores para se satisfazer. Na realidade,
Esse tipo de culto primitivo não passava de uma tentativa de barganhar com a divindade. Com Jesus, no entanto, caiu o véu que encobria os olhos do homem. Ele trouxe-nos um conceito de Deus mais compatível com a realidade universal. Jesus chamou Deus de Pai e falou, em suas palavras sábias, que tempo virá que os verdadeiros adoradores do Pai o irão em espírito e verdade, porque Deus é espírito, e importa que seja adorado em espírito e verdade. Ju 4:23-24. Compreende-se, com Jesus, que Deus é amor, justiça, vida, enfim, é o Pai de todas as criaturas, o princípio sobre o qual se sustenta a idade do universo. Cai por terra todo o sistema de sacrifícios e barganhas que o homem tentou incutir em sua mente a respeito de Deus. Mas é com a doutrina espírita, que estabelece o conceito de que Deus é consciência cósmica, que a humanidade marcha para uma compreensão cada vez mais ampla da divindade. Descartando a ideia de um Deus antropomórfico, que se confunde com a própria criatura, os imortais revelam que Deus é a causa causal de todas as coisas, a consciência suprema sempre presente em todo o universo, transcendendo com esse conceito todos os outros até então trazidos para a humanidade. Deus não é mais personificado, é o espírito do universo. Por analogia, podemos compará-lo ao que o espírito encarnado é para o corpo físico. Deus é espírito, disse Jesus. O espírito é uma consciência que rege o mundo orgânico. Cada órgão, cada célula, cada átomo do corpo físico acha-se intimamente ligado ao espírito, embora o espírito não seja a soma desses órgãos. Sem o espírito, o corpo seria apenas uma massa disforme, não um homem. Deus é a consciência que estabelece a ordem e a harmonia do universo. Cada constelação, cada galáxia, cada planeta, cada sol, cada erva, cada átomo é eternamente preenchido pela consciência divina. Deus é imanente a toda a criação. Mas a criação não é o Criador. Ele é a consciência que fecunda de vida todo o universo, que mantém os mundos da amplidão, em sua eterna marcha, suspensos sob sua atuação, nos espaços infinitos. Mas a realidade divina transcende tudo isso. Imaginai por um momento o aspecto físico e energético do universo. O conjunto dos sistemas siderais, os reinos estelares, as famílias planetárias com cortejo de humanidades que carregam consigo, as galáxias e universos, cuja grandeza foge a capacidade de compreensão dos seres criados. Além disso, nessa realidade física, desdobrando-se em outras faixas vibratórias, que também fogem à compreensão do homem terreno, vibram seres e coisas, outra realidade, outras dimensões. Aí igualmente está presente, coordenando, orientando, mantendo a existência de todas as coisas que vivem em estados diferentes da matéria física, a consciência universal, Deus. Além desses outros campos de vida, adentrando o domínio de campos energéticos e, mais ainda, de abstrações mentais, mundos que superam a própria existência do tempo e do espaço, da forma e das dimensões conhecidas pelo homem, a consciência cósmica de Deus a tudo preside, a tudo governa, a tudo mantém. E de analogia em analogia entendemos, através de 1000 conceitos, o que a doutrina espírita diz ao afirmar que Deus é a causa primária de todas as coisas, imanente e transcendente a toda a criação. Ele está presente em cada coisa, desde o átomo à erva que nasce no campo, ao homem que não compreende em sua grandeza, aos sistemas na imensidade. Mas Deus está igualmente além de qualquer realidade objetiva ou subjetiva, além de qualquer fronteira vibratória, de qualquer limite que a imaginação possa conceber, irradiando seu pensamento soberano em todas as partes do universo e eternamente presente em qualquer lugar. O universo se apresenta como a materialização do pensamento divino. Sua essência incompreendida é sempre presente. Sua presença e existência resultam nas leis universais, que as criaturas estudam através dos séculos. Sua eterna presença é a lei.
paira acima de qualquer conceito filosófico ou definições existentes ou que venham a existir a respeito dele. Imanência e transcendência. O conceito que o Espiritismo vos mostra a respeito de Deus prepara-vos para viver na era cósmica que se avizinha. Seus atributos de eternidade, atemporalidade, onisciência, onipotência, onipresença, já longamente discutidos em todas as religiões, na doutrina dos imortais são ampliados com a visão cósmica de Deus. Não podemos comparar a divindade a uma força ou energia, pois força e energias são perfeitamente explicáveis pelos modelos da nomenclatura científica terrena. O ser onisciente é mais ainda do que qualquer conceito possa definir. No ensinamento bíblico, quando Moisés perguntou ao enviado do Eterno quem ele era, a resposta foi: Eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Esse nome, embora incompreensível para a maioria dos mortais, encerra a verdade de que Deus permanece indefinível pelo vocabulário humano. Certo que podemos nos aproximar de uma compreensão de seus atributos, mas defini-lo é ainda impossível. Compreendê-lo ainda é difícil, mas com a vinda de Jesus e a revelação espírita ampliou-se o entendimento a respeito dos atributos da divindade. O que mais podemos fazer é, a partir de comparações, tentar nos aproximar o mais possível, na medida de nossa canhada compreensão, da grandeza do Todo Sábio. A realidade inquestionável é que Deus é Pai, na definição mais clara que Jesus pôde dar à humanidade. Ao analisarmos os primeiros momentos conhecidos da vida universal, as primeiras manifestações da vida no micro ou macrocosmo, podemos perguntar: existiu um poder idealizador e organizador que deu origem ao universo? Quem é o que deu a base e formulou as leis que desde o princípio presidiram a evolução? De onde surgiu a primeira informação que ordenou as moléculas do DNA? Onde está a inteligência dinâmica que estruturou o primeiro átomo ou que deu carga elétrica ao primeiro elétron? Ao observarmos a perfeição das leis e sua estrutura material tal como foram descobertas por físicos e sábios de variadas épocas, perguntamos: quem estatuiu ou que elaborou tais leis de forma que elas regulem cada segmento da vida universal? Necessariamente, a razão nos impele para a existência de um plano diretor de todas as formas do universo. Como disse certo sábio de vosso mundo, caso Deus não existisse, teríamos de inventá-lo, para encontrar a razão de ser de tudo o que existe. Diante de simples observações materiais, qualquer ser com um mínimo de bom senso compreende que há uma intenção organizadora e modeladora por trás de tudo o que existe. Caso a Terra estivesse afastada do Sol apenas um único centímetro a mais da distância em que se encontra, jamais a vida teria chance de se desenvolver da forma como se desenvolveu em sua superfície. Observando a Lua, as leis que regulam as forças que prendem suas balizas, compreende-se que, se as forças gravitacionais que a sustentam fossem dispostas um grau a mais ou a menos do que se observa, o satélite de vosso planeta seria arrastado irremediavelmente para a superfície planetária onde se arrojaria ao espaço, causando cataclismos climáticos e geológicos que, com certeza, impediriam a vida de se organizar tal como se organizou ao longo dos milênios. Com relação ao próprio Sol, centro do vosso sistema planetário, com seu sistema equilibrado de fusão e fissão nuclear, caso não fosse estabelecido o equilíbrio entre sua pressão interna e externa, não teria passado de uma bomba de proporções galácticas, e a vida em vosso mundo não teria se desenvolvido conforme observais atualmente. Observando mais de perto, vemos como a simples existência dos raios ultravioleta ou outras radiações perigosas vindas do cosmos fez surgir a necessidade de uma película protetora de ozônio que impedisse esses mesmos raios de destruir a vida organizada. Tudo isso e muito mais leva a pensar seriamente que há uma intenção por trás de tudo o que existe, um planejamento divinamente orientado para estatuir as leis, as distâncias, as forças que regulam a vida e suas manifestações em toda parte do universo. Em tudo está a consciência de Deus, elaborando a vida, dinamizando as leis,
regulando a evolução de uma forma maravilhosa. Alonguemos mais as nossas observações e aprofundemo-nos nos conceitos, sem, contudo, perder a simplicidade. A existência de um ente supremo, de uma consciência que tudo orienta, que tudo gerou, desperta em nós a compreensão de que essa inteligência, para administrar tudo isso, todo o complexo da vida cósmica, há de ser necessariamente onisciente. Esse ser deve saber com antecedência em plenitude tudo aquilo que deve acontecer, todos os passos de suas criaturas, todas as escolhas e, necessariamente, todas as consequências dessas escolhas. É impossível conceber a suprema consciência sem o atributo da onisciência. Portanto, podemos entender que todos os caminhos escolhidos, todas as lutas e fracassos, vitórias ou derrotas que o ser experimenta ao longo de sua trajetória evolutiva terão de ser conhecidos, previstos e admitidos no plano diretor do todo sábio. Contudo, não podemos dizer, resolvendo essas questões filosóficas de uma forma simplista, que os seres criados estejam fadados a uma lei inexorável da qual não podem furtar-se ou subtrair-se. Ao lado da onisciência do poder criador e da mente diretora do universo, a providência divina é, igualmente, um atributo ou uma forma de a suprema consciência definir as variáveis que auxiliarão os seres criados na escolha a seguir. Em fases embrionárias ou infantis da vida no cosmos, é necessária a polaridade, a visão dualista do mundo, a fim de que os seres se situem no contexto educativo da vida e administrem a possibilidade de escolher o bem e o mal. Dessa forma, aparecem no cenário do mundo como as trevas em relação à luz, o caos em relação à ordem. Durante a fase infantil da evolução anímica, é preciso a existência dos contrastes para que o ser compreenda a real grandeza do caminho do bem. Mesmo assim, suas escolhas foram previstas pela onisciente sabedoria, que dispõe de leis para regular o processo educativo de seus filhos. Surge então, no cenário do mundo, o elemento dor, necessariamente vinculado à própria manifestação da lei que regula os efeitos em relação com as causas. A dor assume um papel importante na vida orgânica do universo. A lei que a regula em sua intensidade foi propositadamente gerada pela mente do Todo-Poderoso. Dor e sofrimento são recursos inseridos no próprio programa de desenvolvimento do cosmos a fim de regular as ações das criaturas e marcar a necessidade de retorno do caos aparente para a ordem real. Toda vez que algum ser ou alguma parte do universo tende ao caos ou à desarmonia, a dor e o sofrimento surgem como forças dinâmicas que atuam em sentido educativo e coercitivo, orientando a parte desarmônica para o sentido pleno da vida, a ordem e a harmonia. A dor traz em si mesma, implícita em sua própria existência, uma lei de autoextermínio. Ou seja, a dor consome-se a si mesma, tão logo o ser se adapte à rota do bem, da ordem e da equidade. Tudo isso foi previsto pela onisciência do Todo-Poderoso. Conhecendo com antecedência as escolhas, os acertos e desacertos de seus filhos, antes mesmo de serem criados, estatuiu as leis morais, para que pudessem regular as relações e as decisões, de forma que ninguém se perca na caminhada. As leis morais, juntamente com as leis físicas, servem como prova para todas as criaturas de que existe um planejamento oculto, um direcionamento de cada ser, cada situação, para um fim determinado, e de que é impossível que alguém ou algum ser, em qualquer parte do universo, haja ou escolha um caminho contrário à lei de Deus. Toda vez que, na visão limitada e estreita do homem terrestre, o ser escolhe um caminho equivocado, produzindo o mal, a lei geral da harmonia entra em ação, e surge a dor como elemento reparador e educador, orientando o ser para a readaptação. O processo da vida orgânica do mundo contém em si todos os recursos de forma a regular os atos morais da criatura, e, assim, onisciência e providência divinas convivem com absoluta perfeição, orientando o universo moral. A suprema sabedoria dispôs o universo como berço da vida. Galáxias, sóis,
planetas, poeira estelar existem unicamente com a finalidade de aconchegar a vida. Tudo foi disposto com objetivos definidos. Assim, cada ser minúsculo do vosso mundo, cada criatura, verme, vírus ou outra qualquer forma de vida existem para o perfeito equilíbrio do ecossistema da vida universal. Diante da complexidade e da variedade da vida no mundo, a única forma de vida que, ao manifestar-se, pode usufruir e entrar em relação direta com as outras formas de vida, interferir, criar, destruir, amar, odiar, sentir e raciocinar é forma inteligente. Todos os outros seres que antecedem o homem na escala evolutiva estão na condição de ensaios da vida. O ser inteligente é o único capaz de transformar e autotransformar-se, com consciência, e direcionar-se inteligentemente nas múltiplas escolhas que a Suprema Lei faculta aos seres. A Suprema Inteligência, ao estatuir as leis do universo, insuflou nas próprias leis a condição de que os seres criados as descobrissem e compreendessem. Organizou o universo como um sistema orgânico em que mundos e sóis funcionassem à semelhança de subsistemas. Sociedades de espíritos, de seres inteligentes ou não, biosferas, culturas e mundos são diretamente influenciados pelas criaturas pensantes, que provocam com suas escolhas as reações que desencadeiam as transformações ocorridas no mundo. O homem é o agente de Deus para a evolução do próprio universo. As leis físicas, espirituais e morais foram formadas e elaborações de tal maneira, que o próprio ser possa provocar, acelerar ou dinamizar as transformações sociais, políticas, filosóficas, religiosas, evolutivas ou biológicas, alterando profundamente o ecossistema universal. Qualquer que seja sua escolha, na finalidade do processo em que se situa, o homem sempre estará participando ativamente do aperfeiçoamento da vida. Ao atuar fisicamente no mundo, influenciando com suas escolhas de uma forma negativa, entram em ação as leis físicas, imediatamente, que ativarão suas defesas para recuperar e reorganizar a parte em conflito. Da mesma maneira, quando o indivíduo atua no universo moral, também devido às suas escolhas, influenciando de forma equivocada o contexto em que se situa, as leis morais determinarão elementos reparadores para sua reeducação. De qualquer ângulo que se observe, seja pela disposição material, física, moral ou religiosa em que todas as coisas possam se manifestar, não há como excluir a ideia de Deus, de uma consciência organizadora, idealizadora e diretora de tudo o que existe. Por trás de tudo, está Deus. Tudo o que existe está mergulhado e existe em Deus. Nada pode ser concebido fora de Deus. Essa é a realidade primeira e última da criação. Deus está sempre presente na criação, mas não é a própria criação. O Criador não se confunde com a criatura. Deus simplesmente é. 2. Formação dos mundos. O mundo, em seu berço, não foi estabelecido na virilidade e na plenitude da vida, não. O poder criador não se contradiz jamais e, como todas as coisas, o universo nasceu menino. Allan Kardec, em A Gênese, capítulo 6, item 15. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Na formação do planeta Terra, juntamente com outros mundos dispersos pelo espaço, foram estruturados também elementos etéricos, que constituíram a forma fluídica dos mundos. A matéria primitiva e a dela derivada vibram em vários campos ou dimensões. Na formação do planeta, sob a amorável orientação da consciência cósmica de Jesus, foram também estruturadas as várias camadas dimensionais que compõem a realidade energética dos mundos. Os espíritos processam sua evolução ao longo dos milênios tanto na parte mais densa ou física quanto na parte extrafísica, que constitui a realidade energética da criação.
Tanto a parte física ou materializada como as dimensões paralelas que circundam as crostas dos mundos dispersos na amplidão estão estuantes de vida e movimento, constituindo o campo abençoado de aprendizado para as consciências em processo de evolução. Interpenetrando-se e irradiando-se a partir da matéria densa que constitui os mundos ou planetas materiais, outros mundos existem, estruturados em matéria sutil, imperceptíveis ainda pelos instrumentos da tecnologia humana. Esses mundos astrais, sutis ou energéticos circundam a camada densa e material dos planetas. Quaisquer que sejam os nomes que se deem a essas dimensões ou campos vibratórios, a realidade é que eles existem e sempre serão parte integrante dos mundos. Isso nos esclarece também certos fatos relativos à habitação de outros mundos dispersos no cosmos. Os conceitos humanos em relação aos corpos de manifestação de outras inteligências, habitantes desses mesmos mundos, são limitados. Esses corpos são adaptados à forma e dimensão da esfera física ou espiritual em que se encontram, em matéria que vibra em faixas diferentes da que constitui o vosso mundo. No que diz respeito à formação e construção das estruturas que deram origem ao vosso sistema solar, a mente do Cristo coordenou todas as atividades realizadas durante eras. De acordo com planos predeterminados, influiu com a sua vontade na matéria cósmica dispersa pela imensidade, condensando-a sob o influxo de seu poder, sempre de acordo com as leis sábias estatuídas pela Suprema Consciência, que chamamos de Deus e Pai. A matéria fundamental com a qual trabalhou a mente crística e seus prepostos, na formação dos mundos, já existia anteriormente, criada diretamente pela vontade suprema do Todo-Poderoso. O Cristo, responsável pela formação do vosso sistema, utilizando-se de seu potencial de co-criador, o Verbo ou a força divina, modificou o estado de repouso desse fluido primordial, imprimindo-lhe movimento, e atuou diretamente nos domínios atômicos e subatômicos do fluido universal. Preencheu esse fluido com a sua própria força ou energia que passou a ser o impulso para o desenvolvimento e a manutenção das formas materiais e fluídicas ou energéticas dos mundos formados durante os milênios de evolução. Traçou as dimensões do vosso sistema de acordo com o que se pode chamar de dimensões de sua própria aura. No plano cósmico isso corresponde à distância até o último dos mundos do vosso sistema cosmogônico. Estabeleceu assim, sob sua amorável influência, o campo de evolução das almas que estavam sob sua paternal proteção. Por meio da ação e da presença do Cristo cósmico, o responsável espiritual pela evolução da vida no mundo, podemos ter uma ideia mais aproximada da grandeza de Deus, pois Ele, o Cristo, existe, age e atua no mundo como representante do Pai, trazendo-nos uma imagem do Absoluto, que se reflete em sua própria natureza. Desde longas eras a representação da divindade foi associada ao astro solar. No sistema solar, o Sol é o centro irradiante de vida, e, por seu magnetismo cósmico, mantém os mundos de seu sistema em relação direta com ele próprio. Dessa forma, pode-se compreender como a atividade do Cristo, representante da divindade, sempre foi associada ao Sol, que se tornou seu símbolo. Embora suas características se assemelhem às da estrela de vosso sistema, sua existência e atuação está mais acima e além dos limites físicos ou dimensionais da si mesmo sistema planetário, atuando em níveis de consciência que, por enquanto, são inconcebíveis para a humanidade terrestre. Ele é a expressa imagem da divindade, segundo a interpretação do apóstolo Paulo, 2:4-4. 3. Evolução do princípio espiritual. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Gênesis 1:3. Não sabemos ainda como se deu a criação do Espírito, pois a sua geração pela vontade suprema do Criador perde-se na eternidade, numa época em que a consciência espiritual se escondia na intimidade da mônada divina, recém-criada e individualizada e ainda sem noção de si mesma,
por se encontrar na fase inicial de sua evolução. Eis a dificuldade dos espíritos em localizar, num tempo que se dilata na eternidade, a sua criação e as formas pelas quais vieram a existir. Sabemos, no entanto, que esse princípio inteligente, ou mônada, iniciou suas experiências revestindo-se da matéria primordial ou fluido cósmico, passando por etapas sucessivas de materialização e desmaterialização, até atingir vibratoriamente a união com a matéria mais grosseira e bruta do plano físico, em processos de despertamento de suas qualidades adormecidas, ainda incompreensíveis para a humanidade. Utilizando-nos da linguagem bíblica, de sua simbologia, podemos ter uma ideia desse processo evolutivo. Disse Deus: haja luz. E houve luz. É a vontade do Eterno, do incognoscível, em sua ação criadora, que produziu a luz da vida, como se fora uma emanação de sua própria essência divina. Como tudo que existe, respira e vibra tem a sua existência em Deus, em sua própria essência, que preenche todas as dimensões e campos de evolução universais, torna-se razoável o fato de que a morte não possa ter uma existência real, como sendo cessação da vida, pois nada no universo existe fora da mente divina. O Gênesis descreve-nos em sua linguagem belíssima, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. GN 1:2. Logo após, foi criado o elemento árido, e as águas produziram seus habitantes, a terra, o reino vegetal e animal e, por fim, o homem terrestre, numa síntese da evolução do espírito, que estagiou em todos os reinos da natureza até atingir a luz da razão, na condição humana. Podemos ver, no simbolismo do espírito pairando sobre as águas, o princípio espiritual que se envolve com o elemento material, transmitindo-lhe seus atributos e qualidades. Preparou-se assim, ao longo de incontáveis eras, para uma união mais íntima e organizada com um futuro corpo, que lhe daria mais recursos para expressar sua natureza íntima. Após esse estágio inicial, vemos que o mesmo princípio inteligente, que, por efeito didático apenas, a que chamaremos de espírito, estabelece uma relação mais direta com a matéria, fecundando-a de vida, de sua própria essência. Também no Gênesis encontramos, produz a terra toda espécie de seres viventes. GN 1:20. É a fecundação da matéria pelo espírito, pois, na expressão seres viventes, podemos entender somente a união definitiva do espírito com a matéria, ou do princípio espiritual com o elemento material, estabelecendo uma ligação intensa, que resulta na evolução de ambos. Nesse ponto encontramos o princípio do conflito entre o espírito e a matéria. São atributos distintos que lutam por se estabelecer definitivamente, gerando conflitos íntimos ou externos que promovem mais tarde a evolução. É o drama evolutivo. Primeiramente, em sua materialização, ou quando se revestem da matéria do plano físico, em sua fase inicial de aprendizado, os atributos espirituais da mônada são eclipsados devido à natureza da matéria grosseira. Aos poucos, vão despertando, acordando a sua espiritualidade, passando pela fase conflitante até atingirem o ponto em que se colocam acima da matéria, dominando e demonstrando plenamente a sua verdadeira face espiritual. Após intelectualizar a matéria por meio de seus atributos divinos, o espírito utiliza agora como forma de expressar sua intimidade, sua individualidade, enfim, suas qualidades, que foram despertadas na grande luta milenar da criação. É o triunfo do espírito imortal sobre as formas materiais, expressando assim a sua verdadeira natureza. O conflito deixa então de existir, e a ascendência espiritual sobre a materialidade torna-se uma realidade objetiva, passando-se a evoluir em outros campos vibratórios além dos limites estreitos do mundo da forma. 4. A luz do princípio. Quando a Terra começou a ser povoada. No começo, tudo era caos, os elementos estavam fundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar, então, apareceram os seres vivos,
apropriados ao estado do globo. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, item 43. Vida. A complexidade desse fenômeno desafia a inteligência e os argumentos de sábios e místicos de todos os tempos. A vida como a conhecemos manifestou-se na Terra há milhões de séculos, como se fosse semeada das estrelas e a que germinasse para evoluir. Podemos afirmar, por comparação apenas, que, em matéria evolutiva, a vida organizada manifesta-se nos seres abissais como num sonho, evoluindo para a semiconsciência no ambiente terreno, através de 1000 formas e 1000 vidas, desperta a chama da consciência no reino dos homens e acende as estrelas, na forma indefinível dos seres superiores. Passa então a manifestar-se nos mundos felizes e venturosos, como focos de luz imortais, em meio ao fulgor dos sóis, os quais são nossa morada definitiva. O homem não foi feito para se arrastar na superfície do mundo. Sua pátria é em meio às constelações, as estrelas que tremulam na imensidade. Os mundos sempre foram o palco onde a vida ensaia suas primeiras manifestações. Podemos considerar os mundos dispersos no oceano cósmico como sendo casulos de dimensões planetárias, que oferecem o clima e a pressão das experiências, propiciando a elaboração lenta da consciência ou espírito, visando a seu voo rumo ao infinito. O homem da Terra sente-se prisioneiro, como que plantado em sua superfície com relativa liberdade, porém sempre ensaiando a libertação das expressões primárias de existência. Os seres abissais, que habitam as profundezas, não têm consciência da existência de outros círculos de vida em outras manifestações, diferentes da sua própria existência. A vida para eles resume-se no acanhado ambiente por onde se movem. Caso pudessem, por momentos, gozar de certo grau de consciência, desconheceriam, ainda assim, a existência dos habitantes da superfície e, caso lhes fosse falado de um astro luminoso ou do brilho das estrelas, quem sabe qual seria a sua reação ante a revelação. O homem terreno igualmente tenta ignorar as imensas possibilidades de vida em outros domínios do universo, além da sua acanhada morada planetária. Não vê os esforços que outros de sua espécie fazem para libertarem-se do magnetismo terrestre e lançarem-se às estrelas, na ânsia evolutiva que impulsiona todos rumo ao brilho dos sóis. Mas a vida não se restringe ao vosso mundo, não se iniciaram aí as suas manifestações, e existem outras formas de vida, inteligentes, mais ou menos evoluídas, espalhadas por outros mundos, as quais, às vezes, manifestam-se entre vós. Contudo, ao homem terreno é necessário desenvolver sutilezas e possibilidades interiores, valorizar o chão em que pisa e conscientizar-se da existência de outras dimensões hiperfísicas da vida, a fim de obter maiores confirmações e intercâmbio com essas outras formas inteligentes. Todos os mundos materiais disseminados no espaço universal têm, igualmente, à sua volta, formas hiperfísicas ou astrais, com seus habitantes e comunidades, civilizações e culturas, as quais escapam à observação comum, devido à mentalidade e forma linear de ver o universo. A Terra, também, guarda sua essência energética em dimensões diferentes da esfera física. Aí, nessa sutilidade de fluidos, de energias, a vida manifesta-se igualmente, ou melhor, amplia-se em novos corpos, compatíveis com a realidade e dimensão própria em que nossos irmãos vivem. Alguns poderão chamar de mundo espiritual, outros de plano astral, mas segue sendo, sempre, uma parte desse mundo vibracional que escapa aos sentidos comuns do homem terrestre. Essas outras dimensões ou faixas de existência, batizadas muitas vezes de mundos paralelos, são aceitas por povos de todas as épocas e constantemente percebidas pelos vossos sensitivos. Ao longo dos séculos, eles têm captado o manancial que enriquece as sociedades humanas com a visão de que a vida ultrapassa as barreiras estreitas da matéria. Envolve a atmosfera física do planeta Terra uma camada de ozônio,
que tem as mesmas funções do duplo etérico do corpo humano, ou seja, proteger o planeta contra as investidas de entidades ou consciências de vibração barótica, bem como de radiações solares que afetariam seus habitantes. Desempenha igualmente outras funções, até então desconhecidas pelos vossos cientistas, tais como a transmutação, a canalização e a distribuição das energias